Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, @Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola e trago duas novidades para vocês. Pensando na Série B, o Santos já olha reforços e olha renovações. Bom, para começar, vamos pela informação do Lucas Mussetti, que ele trouxe que o Santos planeja a renovação do Felipe Jonathan e prepara a proposta. Lembrando que o Felipe Jonathan tem contrato, segundo o Lucas Mussetti, até fevereiro de 2025. Então, se eu não me engano, a partir de agosto ou setembro, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Santos. Bom, para falar sobre essa informação do Felipe Jonathan, olha, eu já falei aqui diversas vezes sobre ele. Eu acho que é o jogador mais difícil de comentar, porque é um jogador que oscila muito, sabe? Ele vive de bons e maus momentos aqui no Santos. Alguns vão perguntar, pô, Gabriel, qual foi o bom momento? Eu acho que ali em 2019, segundo semestre de 2020, né, da temporada, né, que acabou sendo modificada por causa da pandemia. Eu acho que 2021, quando ele vai para o meio-campo, ele melhora o seu rendimento. Em certa parte no segundo semestre de 2022, ele melhora. Inclusive, ele foi procurar uma empresa no segundo semestre de 2022, para ela analisar onde ele erra para melhorar o seu rendimento, o que foi muito legal da parte do atleta. Em 2023 ele se lesiona, mas enfim, também tem os maus momentos. Por exemplo, o Campeonato Paulista, ele faz os 5 primeiros jogos muito bem. Depois cai muito de rendimento e volta a atuar bem contra o RB Bragantino e o primeiro jogo da final. Já o segundo jogo da final, ele acaba errando de uma forma crucial que resulta no título do rival. E com isso a diretoria do Santos, a cúpula, ficou muito brava com o Felipe Jonathan e pretende negociar o jogador. Mas para isso precisa renovar o contrato, porque senão o jogador depois acaba saindo de graça. Os outros clubes vão ficar pensando o seguinte: pô, por que eu vou gastar com um jogador que já fica de graça? Então, assim, eu vou tentar analisar essa renovação de duas formas: o lado torcedor e o lado de dirigente. Vamos começar pelo lado torcedor. Pelo lado torcedor, eu não renovaria, sabe? Eu tô tão bravo com o Felipe Jonathan, igual vocês, que eu já cederia a ele, sabe? Já chutaria ele do Santos. Porque, assim, apesar dele ser até um bom jogador, o que mais me incomoda nos jogadores de hoje é aquele jogador que é bom, mas é apático dentro do campo. Quando o jogador é ruim e se esforça, me incomoda por ser ruim, mas pelo menos tenta entregar alguma coisa que ele não está apto. Já o jogador que é bom, que você espera alguma coisa e é apático dentro de campo, irrita cada vez mais. Tá certo, gente? Então, o que eu tenho para falar para você é isso, sabe? Pensando do lado de torcedor, eu nem pensaria em renovação, já chutaria ele do clube. Agora, indo para o lado de dirigente, a renovação acaba sendo importante. Por quê? Por mais que o Felipe Jonathan seja o campeão de sondagem, que aparece 500 interessados e ninguém leva e fica 5 anos, inclusive foi um comentário que eu vi até no Twitter que eu achei muito criativo. O Santos renova com o Felipe Jonathan para vender e aí ele acaba 5 anos aqui no Santos e ninguém acabou levando. Mas pelo fato dele ter mercado, eu acho que, pensando do lado de dirigente, eu acho que é interessante renovar com o Felipe Jonathan. Sou contra uma renovação de longo prazo, de 3, 4 anos. Porém, o Santos tem que renovar para negociar ele e ganhar dinheiro. Entenda, o lado de dirigente que eu estou pensando é o lado financeiro do Santos, porque o Santos não pode se desfazer de qualquer quantia de dinheiro que venha para o clube. E eu acho que o Felipe Jonathan é um ativo que o Santos pode negociar. Não só pode, como deve. Beleza? Então entenda, eu não quero que o Felipe Jonathan fique, mas acho que a renovação traria mais lucro para o Santos. Então estou pensando lá na frente, ok? Na raiva de torcedor que eu estou igual a você,
eu já chutaria e nem renovaria. Deixaria assinar um pré-contrato, aceitaria qualquer compensação financeira para liberar na hora, mas eu tenho que pensar na situação financeira do clube e eu acho que a renovação entraria com bons olhos por questão de dinheiro. Na questão do Felipe Jonathan, eu acho que é um jogador que não tem clima para continuar aqui, o ciclo já se encerrou, porém eu acho que renovar para vender é a melhor opção, fazer um cash com o Felipe Jonathan, que por mais que ele tenha seus defeitos, sempre tem gente no mercado querendo. Passando para a segunda informação, eu entro com a informação do Felipe Mendes, do portal Meu Peixão. Bom, vamos lá. Segundo ele, o Santos, a cúpula, né, a diretoria, pede que o Santos vá atrás de Carlos Miguel. Por que ir atrás de Carlos Miguel? Porque é um bom goleiro e não tem oportunidade no rival de Itaquera. Porque a gente sabe que o Cássio não larga o osso. Enfim, antes de analisar a possibilidade do Carlos Miguel vir aqui, eu tenho que falar de novo do João Paulo, eu tenho que falar também do Carlos Miguel, qualidade técnica. Então vamos começar pela qualidade técnica do Carlos Miguel. É um ótimo goleiro, é um bom goleiro, um goleiro promissor, é um goleiro novo, tá certo? Não é um goleiro tão velho. Se eu não me engano, ele tem 25 anos, tá? Pelo que eu pesquisei aqui. Passou pelo Internacional, Santa Cruz, Boa Esporte e Rival de Itaquera. Até hoje ele tem 22 jogos no profissional. O Carlos Miguel, para mim, é um ótimo goleiro, tá? Assim, a dúvida que ficaria na contratação do Carlos Miguel é que o jogador quer ir para um time onde ele vai ser o titular, já que o Cássio não larga o osso. Então, eu não sei se ele ter uma sequência de titular, ele corresponderia do mesmo jeito. É uma questão assim, gente, que eu trago. Eu vou citar até o exemplo do Jean Mota. O Jean Mota, ele foi um bom reserva em 2016 e 2017. Em 2018, que ele teve que virar titular, ele foi péssimo, mal. Então, tem jogadores às vezes que para elenco ok e para titular não corresponde. É um exemplo que eu estou citando aqui que pode acontecer. Mas, no geral, eu apoiaria a vinda do Carlos Miguel. Na questão da negociação, acho difícil o rival liberar. Porque, por mais que o Cássio não quer largar o osso, a intenção do rival é fazer uma transição, onde o Cássio vai começar a deixar de ser titular em alguns jogos e o Carlos Miguel começar a jogar. E também, tanto a torcida do rival como a diretoria do rival gosta do Carlos Miguel. Eu acho que o Santos teria muita dificuldade em negociar e trazer o Carlos Miguel, tá? A menos que envolva o Joaquim na negociação. Por que o Joaquim? Porque o rival tem interesse no Joaquim, tá? Tem feito algumas sondagens. Não foi adiante a negociação, porém, se o Santos realmente quiser o Carlos Miguel, aí eu acho que o rival vai propor uma troca. Eu acho que não vale a pena. Eu gosto do Carlos Miguel, acho um bom goleiro, mas não vale a pena você ceder o Joaquim para ter o Carlos Miguel. É você, tipo, resolver uma carência e deixar outra. Então, eu não faria negócio, tá? Mas, enfim, eu acho que a negociação é muito difícil. Agora, o fato do Santos querer um goleiro é por questão que o João Paulo falhou de novo em um jogo decisivo. Olha, para você que é fã do João Paulo, fica um conselho. Põe o Santos acima do jogador, tá? Esse é o primeiro ponto. O Santos tem que estar acima do jogador. Eu te dou um conselho de assistir todos os jogos do Paulistão e todos os jogos de 2023 e você analisa quantas vezes ele salvou e quantas vezes ele errou. Eu, Gabriel, a minha opinião sobre o João Paulo é um bom goleiro e ponto. Não é um gênio do gol, não é um cracaço do gol, é um bom goleiro e ponto. Tem defeitos técnicos como não sabe repor uma bola, não tem velocidade para reposição também, para puxar um contra-ataque. É um goleiro que fica na dúvida na hora de sair do gol. O problema não é sair ou ficar, o problema é que ele fica em dúvida. E goleiro em dúvida sempre faz burrada. Foi o que aconteceu até no jogo da final. O maior erro do gol de pênalti foi do Felipe Jonathan, ponto. Só que o João Paulo também tem o seu demérito. Ele não tinha o porquê sair naquela bola e se fosse para ter saído, saía arrebentando tudo de uma vez. Sabe, já chegava ali na bola e se visse que não ia chegar, ficasse ali embaixo do gol. Mas enfim, tirando essa questão da falha do João Paulo com o rival da Barra Funda na final, eu acho que assim, chegou o momento que o ciclo vai se encerrando. Eu acho que o problema que fica do João Paulo, por mais que eu ache ele um bom goleiro, é que ele tá marcado pelo rebaixamento. Você que é fã do João Paulo,
Eu entendo o seu sentimento, sabe por quê? Eu fui ex-goleiro profissional, vocês sabem disso. Então, eu senti o que o João Paulo deve sentir hoje. Eu, como fã de goleiros, gostar de sempre estar mais protegendo o goleiro, eu senti o que você, fã do João Paulo, está sentindo quando aconteceu isso com o Vanderlei. Lá em 2020. Porque eu não queria entender o porquê o fim do ciclo do Vanderlei. Eu achava o Vanderlei um baita goleiro. Não estou comparando o Vanderlei com o João Paulo antes que alguém venha me encher o saco nos comentários. Que aí eu só vou remover também. Enfim, a questão é, eu acho que o ciclo do João Paulo se encerrou, infelizmente. Eu vou te falar que uma das coisas que eu mais queria nesse título paulista é ver o João Paulo levantando uma taça. Isso como ex-atleta profissional. Porque, repito, o que ele sente hoje é o que eu sentia quando jogava. Então aqui eu falo para você, fã do João Paulo, coloque primeiro o clube acima do jogador. Não tem que ter fã-clube de jogador, tem que ter fã do clube, não fã-clube de jogador. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu entendo sua revolta, porque o João Paulo já salvou o Santos. 2021, 2022, até 2020, quando ele começou, quando ele estreou em 2017 contra o Vasco, em um 0-0 no Engenhão, sem torcida, ele foi bem. Só que 2023 e 2024 do João Paulo, ao meu ver, ele cai de rendimento. Eu até achei que ele melhoraria seu rendimento, iria ter uma evolução maior ainda após o jogo contra a Portuguesa, que ele salva o Santos ao decorrer do jogo, pega um pênalti que ele precisava. Na semifinal, não foi tão exigido, mas todas as bolas que ele saiu do gol, ele saiu bem. O primeiro jogo da final, ele fechou o gol, foi muito bem. Se eu não me engano, foi um dos melhores da partida. Mas chegou no jogo decisivo, o segundo jogo, e acabou falhando. Então, no geral, gente, eu acho que assim, ele tá tão marcado pelo rebaixamento que parece que os créditos dele acabou. Cara, de verdade, eu fico chateado por um ponto como ex-goleiro. Por quê? Porque eu acho que ele merecia levantar uma taça pelo Santos. A dedicação, o carinho. Só que ele tá tão marcado pelo rebaixamento, ele tá tão inseguro desde o rebaixamento que ele não consegue render a mesma coisa que rendia lá atrás. Agora, a questão dos outros goleiros que o Santos tem, tipo Diógenes, comete tanto caso de indisciplina sendo o terceiro goleiro que não vai merecer oportunidade. Eu acho que o Santos deveria emprestar ele. Falei isso no vídeo de ontem da barca de dispensa dos jogadores de defesa. E na questão do Brasão, só jogando para saber se ele é bom. O meu medo é o Santos ceder o João Paulo, vender o João Paulo ou emprestar, sei lá, e dar a chance para o Brasão e o Brasão não corresponder. O Brasão ser tipo um Vladimir. Porque não se esqueça, o Brasão é uma aposta ainda. Uma aposta que eu acho válida, porém é uma aposta. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Se você concorda ou discorda, comente aqui abaixo. Se tiver ofensa, xingamento, eu vou só remover, porque eu não sou culpado pela sua carência, né? Bom, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.